Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus. Olá, amigo, você que nos acompanha aqui neste canal. Sou William Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos fazendo o estudo do Evangelho de Mateus e este é o nosso 12º vídeo do Evangelho de Mateus. Hoje queremos nos deter do Mateus capítulo 4, de 12 a 25, onde acontecem os primeiros chamamentos para os discípulos. E eu quero, antes de chegar nesses chamamentos dos discípulos, dizer que eu quero destacar o versículo 16, onde a Bíblia diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Com certeza você, várias vezes na sua vida, deve ter percebido a falta de energia elétrica. Tudo se apaga. Geralmente, quando é à noite, a gente ouve assim a população, cada um em sua casa, dizer: oh. Quando a energia volta, êêê! Porque a luz traz alegria, porque nos permite ver as coisas. Antes a gente não estava vendo, na escuridão ninguém vê. Agora, a luz nos permite perceber, ver, as realidades, nos traz alegria, nos permite ver a coloração, o ambiente. A vinda de Jesus foi assim. Ele nasceu no meio de trevas, era um mundo escuro, escurecido por causa do pecado. E ele trouxe luz, trouxe alegria para a nossa vida. Johann Sebastian Bach compôs: Jesus, a alegria dos homens. E é isso mesmo, Jesus é a alegria, Ele traz alegria ao coração da pessoa, do pecador, do moço, da moça e tal. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que o primeiro sermão de Jesus é igualzinho de João Batista, lá no capítulo 3, que nós já vimos, capítulo 3, verso 2. Olha só o verso 17, o que diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Igualzinho o sermão de João Batista. Por quê, gente? Por quê? João Batista e Jesus pregaram sobre arrependimento. Nós já falamos isso lá no início do capítulo 1. O problema da humanidade qual é? Pecado. Deus está trabalhando para resolver o principal problema da humanidade, o pecado. Esse é o grande problema na vida do pecador, de forma que o pecado, o mundo de pecado, nos traz trevas, nos traz tudo isso que a gente está vendo de ruim acontecendo em nossas sociedades, mas a palavra de Deus nos diz que Deus trabalha para consertar o pecador, salvar o pecador da condenação do pecado. Deus não trabalha com a perspectiva de consertar o mundo. Não há conserto para o mundo. Há conserto para o pecador arrependido. Ok? Agora, finalmente, nós chegamos aqui no verso 18, quando a Bíblia diz: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. O que eu quero chamar aqui a atenção, gente, é a prontidão. Prontidão. Uma das coisas que deve aborrecer mais um pai e uma mãe é falar com um guri e o guri se fazer desentendido. Você sabe do que eu estou falando. Se você não é pai, você não é mãe, mas você é filho ou é filha.
você cresceu em algum ambiente. Os seus pais gostavam, os seus responsáveis gostavam quando ficava chamando você e você dizia, já vou, espera aí, esse negócio todo. Pois é, eu já vi muito chinelo cantar, muita varada cantar por causa disso. Eu sei porque eu também fui filho, né? E às vezes demorava. Minha mãe não era fácil não, hein? Não era fácil não. Às vezes ela chamava a gente na rua, brincando ali em frente de casa, chamava, já vamos. Ela dava um berro lá, meu filho, e ai de nós se não fôssemos, ai de nós se não, eu e meu irmão, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte, que bacana quando pessoas estão disponíveis e gostam de obedecer a Deus imediatamente. Tanto Pedro e André, Tiago e João, quando foram chamados, a Bíblia nos diz que imediatamente seguiram a Jesus. E olha, não é só isso não. No capítulo 9 de Mateus, verso 9, quando Jesus chama Mateus, também acontece a mesma coisa. E levantando-se, Mateus seguiu a Jesus. Assim, olha, eu não sei quanto a você, se você já é um seguidor de Jesus, você demora a atender o chamado de Deus? Você sabe o que Deus está querendo de você, está chamando, e às vezes a gente faz-se de desentendido, né? Fica postergando, fazendo corpo mole. A gente vai ver o que acontece no capítulo 9 de Mateus, lá no finalzinho. Nós vamos ter uma ideia, nós vamos voltar a esse assunto. Mas eu queria dizer para você aqui, quando Jesus chamar, esteja pronto. É tão bonita a chamada de Samuel, né? Ele estava lá no templo, tentando dormir e ouviu Samuel. Ele levantou correndo, foi ao ambiente onde estava o sacerdote Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Eli disse, não te chamei, filho, torna a deitar-te. Aconteceu isso a primeira, a segunda, a terceira vez. Aí Eli, homem experiente, disse, olha, o Senhor está te chamando. E há de ser que se Ele te chamar novamente, diga, Senhor, fala que o teu servo ouve. E assim, Samuel foi deitar-se. E a Bíblia nos diz que quando ele estava tentando repousar, Deus mais uma vez disse, Samuel, Samuel. E Samuel despertando disse, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Deus é paciente, chamou Samuel 4 vezes. Quantas vezes Deus está te chamando? Talvez você que está nos ouvindo e que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias através do Filho. Preste atenção, ouça a voz de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a cada um de nós. Eu quero lhe convidar, inscreva-se nesse canal e continue acompanhando essas reflexões bíblicas do Evangelho de Mateus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.